Um diagnóstico do Rio dos Sinos. Comitê avalia a profundidade para saber quais os pontos vulneráveis. Estudo vai servir de base para o plano de bacia dos Sinos. 2 mulheres são presas em Sapiranga. Prefeitura de Esteio começa a multar quem joga lixo em local irregular. E ainda a previsão do tempo, agora no Ubra Notícias. Boa noite. O Comitê de Gerenciamento da Bacia dos Sinos está mapeando toda a extensão do rio. Assim, vai ser possível identificar pontos vulneráveis nos períodos de seca e nas enchentes. Este equipamento faz a topobatimetria, que mede a profundidade da água. Há um mês, o Comitê Sinos está mapeando toda a extensão do rio. A ideia é montar um modelo hidrodinâmico, que vai apontar as áreas sujeitas às enchentes e também os locais que ficam rasos na época de seca. Nós estamos fazendo, então, um levantamento topo-hidrográfico, usando, então, equipamento totalmente eletrônico, onde ele vai nos permitir conhecer a forma de uma seção transversal, no caso aqui do Rio dos Sinos, ou uma seção longitudinal acompanhando toda a linha de eixo do rio. O trabalho que o Comitê Sinos está fazendo é uma espécie de check-up para conhecer os problemas do rio. Depois do diagnóstico, vai ser possível conscientizar a população sobre o uso excessivo de água. A análise também vai servir para criar um plano de remoção de famílias que moram na margem. Tu tem um desenho dele, né? Então é como se tu fosse fazer um check-up de uma artéria, tu saber como é que tá a quantidade o volume da água, como que essa água passa ali, né? Quanto tempo ela leva para passar, né? Então esses desenhos do perfil do rio servem para a gente fazer essa análise, né? Para gerar modelos, daí com o uso de equações matemáticas do comportamento do rio como um todo, usando daí todas as outras informações de chuva, as informações da Agência Nacional das Águas sobre o perfil do comportamento do rio ao longo das séries históricas, né? 2 mulheres foram presas em flagrante pela Polícia Civil em Sapiranga. A dupla foi enquadrada por receptação e porte ilegal de armas. No local em que elas estavam, a polícia apreendeu 2 carabinas, 2 fuzis, 1.500 cartuchos de munição e celulares. A Prefeitura de Esteio apreendeu uma carroça depois do condutor ter descartado lixo em local irregular. Desde o dia 25 de novembro, uma patrulha do município está fiscalizando quem joga entulho em terrenos baldios da cidade. Todas as carroças têm que ter placa e estarem cadastradas na prefeitura. Quem for pego sem o registro vai pagar multa que varia entre R$14 e R$400. O veículo fica retido. A medida quer acabar com os lixões a céu aberto na cidade. Uma empresa de painéis solares vai se instalar em São Leopoldo. O acerto foi feito hoje pelo governo do estado durante a missão na China. A previsão é que o projeto seja apresentado em abril do ano que vem. O governo do estado assinou a transferência de uma área de 100 hectares para uma indústria chinesa de caminhões que vai se instalar em Guaíba. A fábrica deve custar R$250 milhões. A universidade vai estar pronta até 2015 e produzir 21 mil caminhões por ano. Até 2018, a unidade deve ser ampliada e a produção vai dobrar. O governador em exercício, Beto Grill, está em Brasília tentando apressar a votação do projeto que altera os juros das dívidas dos estados. Professor Paulo Moura, o que esse projeto muda na prática? Boa noite. Olha, sendo implementado, ele reduz o endividamento dos estados, né, e da Prefeitura de São Paulo, que são grandes devedores da União, o que aparentemente pode ser bom, né? Todo mundo gosta de ter sua dívida reduzida, mas que tem uma implicação negativa sobre a dívida pública, né? Ou seja, imediatamente esses governadores e o prefeito de São Paulo poderão endividar ainda mais os seus estados na medida em que ganhar uma folga de caixa, e há uma ameaça aí ao equilíbrio fiscal que fez com que o governo federal puxasse o freio de mão desse projeto que ele mesmo propôs. Porque no primeiro momento parecia que esse projeto já estava certo, o governo do estado já comemorava. O que aconteceu? O que aconteceu é que a imagem do governo federal perante investidores internacionais, no que diz respeito à gestão das contas públicas, vai muito mal, né?
E esse risco de aumentar o endividamento público num contexto em que as contas públicas do Brasil vão mal, fez com que o governo pensasse duas vezes em tomar essa medida, porque o aumento do endividamento pode gerar inflação, descontrole da economia, que já não está com indicadores muito bons, muito saudáveis. Tá certo. Muito obrigado, professor Paulo. Até a próxima semana. Até a próxima semana. A seguir tem a previsão do tempo. A gente já volta. A primeira rústica de Eldorado do Sul acontece no dia 14. É possível se inscrever para as provas até a quinta-feira da semana que vem. Hoje o dia foi seco e ensolarado na região metropolitana. Julian Serafim, amanhã, pelo jeito, o tempo muda. Vai mudar sim, Guilherme. Olha, a previsão é de chuva, principalmente aqui, na região metropolitana. Veja nos mapas. Quinta-feira vai ter chuva com trovoadas, vento forte de até 70 km por hora e possibilidade de queda de granizo. Apenas na região sul do estado, a chuva vai ser alternada com períodos de sol. A temperatura não passa dos 30 graus na maior parte do Rio Grande do Sul. Em Gravataí, mínima de 17. A máxima chega aos 28 graus em Alvorada. Na capital, tempo fechado e chuvoso. Na sexta-feira, a frente fria se afasta e o sol predomina. No sábado, o tempo vai continuar ensolarado. Guilherme. Que bom, porque sábado tem o churrasco aqui da turma da Ubra TV, pelo menos a gente vai poder aproveitar. Vai estar bom, bem aproveitável. Tá certo. A seguir, o Ubra Notícias vai mostrar por que está faltando motorista de caminhão nas empresas. A partir de hoje, o Ubra Notícias vai reexibir algumas reportagens especiais que a gente fez durante o ano. Nós começamos com uma série que foi ao ar em julho. 70% do transporte de cargas no Brasil é realizado por rodovias. Só que as empresas estão com dificuldade para contratar novos motoristas. Esta transportadora de Canoas tem pelo menos 190 caminhões. 80 motoristas profissionais da empresa fazem percursos de estrada. Para que o quadro fique completo, ainda são necessários outros 5 condutores. O problema é que o empresário não consegue preencher as vagas porque não há interessados. Para atrair motoristas, é preciso oferecer vantagens. Passa por uma melhor análise na remuneração, na parte financeira e também criando condições de trabalho, condições de que eles também tenham alguns benefícios e que a gente também invista, evidentemente, na parte de treinamento e de uma valorização humana maior. O Sindicato das Empresas de Carga e Logística do Rio Grande do Sul percebeu que esta demanda cresce desde o ano passado. A falta de motoristas qualificados é uma das principais dificuldades enfrentadas pelo setor. Há casos de salários que aumentaram 300%. Se você não tem uma oferta grande de motoristas, acaba se necessitando melhorar a faixa salarial. Isso vem acontecendo em muitas empresas, fatalmente isso teria que acontecer e é uma busca desesperada de um profissional no mercado. Em abril de 2012, o governo federal sancionou uma lei que regulamenta a atividade dos caminhoneiros no país. Eles são obrigados a parar por 30 minutos a cada 4 horas de direção. Também devem cumprir 1 hora de almoço e descansar por 11 horas depois de cada dia de trabalho. A Câmara dos Deputados discute mudanças nessa lei. Uma delas quer reduzir esse tempo para 8 horas. Outra propõe que o motorista possa dirigir por até 6 horas. Os empresários também acreditam que a lei do motorista precisa ser revista. A principal reclamação é o tempo de descanso entre uma jornada e a outra. Na empresa de Canoas foi preciso fazer mudanças. O número de profissionais cresceu 30%. Se já faltavam motoristas antes, a situação se complicou ainda mais e o preço do frete aumentou. O motorista ficar 11 horas parado num lugar inseguro, convenhamos, além dele ficar 11 horas, o veículo não produz, gera maior custo, repasse, normalmente repasse que devia ser feito para as tarifas de frete, que até hoje também ainda está em negociação e não foi totalmente ainda efetivado.
Sem novos profissionais, a solução é especializar quem já era funcionário. Luiz começou com os caminhões pequenos fazendo entregas na cidade. Já fez cursos e agora transporta cargas por todo o país. Desde o veículo pequeno, veículos médios, de semi-pesados até o pesado. Mas sempre o sonho desde criança, em ser caminhoneiro, ser carreteiro, viajar pelo Brasil, pelo mundo, sei lá. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai ver que os filhos dos caminhoneiros não querem seguir na profissão dos pais. Não deixe de acompanhar. Hoje o Ubra Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7 horas da noite. Até lá!